As leis de incentivo. O que são as leis de incentivo à cultura? São ações que integram as políticas culturais implementadas pelos governos federal, estadual ou municipal. É importante ressaltar que as leis de incentivos constituem hoje o principal mecanismo de financiamento da cultura no país. As leis de incentivo têm uma legislação específica, então cada lei criada tem a sua regra própria. Normalmente, há uma chamada pública para a seleção de projetos. E os patrocinadores, que dependendo da lei, pode ser pessoas físicas ou jurídicas, ou pessoas físicas e jurídicas, direcionam parte dos valores que pagariam de impostos aos projetos. Como surgiram as leis de incentivo? A Lei Sarney, que é a Lei 7.505, de 2 de junho de 1986, foi a primeira lei de incentivo à cultura nacional. Ela foi criada em 1986, quando então José Sarney era presidente do Brasil. Mas Sarney, ainda enquanto deputado, já havia apresentado essa lei na década de 70, sem, no entanto, conseguir instituí-la. A Lei Sarney, ela exigia apenas o cadastramento da entidade cultural junto ao Ministério da Cultura. Então, essa lei ela não previa que se tivesse que apresentar um projeto, com um orçamento definido, com uma finalidade específica. Bastava a entidade se cadastrar junto ao Ministério que ela poderia, então, ser beneficiada através da Lei Sarney. Ela não exigia qualquer aprovação técnica de projetos culturais e nem existia nenhuma trilha eficiente de controle financeiro dos recursos gastos. Com isso, essa lei acabou mostrando muita fragilidade em termos de controle. E ela acabou sendo extinta em 1990 pelo governo Fernando Collor. Além das fragilidades que a lei apresentava, havia também nesse período uma grande inflação no Brasil e a necessidade do governo, então, efetuar vários cortes e, é claro, sempre começando pela cultura. A Lei Rouanet ela foi instituída em 1991, através da Lei 8.315, no próprio governo de Fernando Collor. Collor achou que, encerrando a Lei Sarney, o próprio mercado, a própria iniciativa privada iria absorver por conta as demandas do setor cultural. Só que isso acabou não acontecendo. O mercado cultural ficou à deriva, sem nenhum tipo de incentivo, então o governo se viu obrigado a criar uma outra forma de fomento então, para o setor. Essa lei ela foi desenhada pelo ministro da época, Sérgio Rouanet, sendo conhecida então a partir daí como Lei Rouanet. Essa lei institui o PRONAC, que é o Programa Nacional de Incentivo à Cultura. O PRONAC introduz 3 mecanismos de apoio e financiamento ao setor cultural. O primeiro deles é o Fundo Nacional de Cultura. Outro mecanismo são os FICADs. A ideia era que os FICADs funcionassem como um financiamento aos artistas feito através de empresas, de iniciativa privada. Mas até hoje o FICAD não entrou em vigor. E um outro braço, então, do PRONAC é a própria Lei de Incentivo. Cenário da Lei Rouanet. O que a Lei Rouanet propunha? Que o incentivo fiscal pudesse ser feito mediante a aprovação de projetos por uma equipe técnica
do Ministério da Cultura. Até 1994, no entanto, houve um cenário bem difícil. Houve uma média de 60 projetos aprovados pela lei no ano de 1994, que correspondeu a apenas a execução de 17,8% dos projetos aprovados. Nesse período, o percentual do imposto de renda passível de dedução era de apenas 2%, e apenas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real poderiam patrocinar projetos culturais. A partir de 1995, aí já no governo FHC, houve uma grande reforma na Lei Rouanet. E essa reforma possibilitou que pessoas físicas também pudessem destinar recursos de imposto de renda, já que pessoas físicas também pagam esse imposto. Os percentuais de destinação também foram aumentados. Então, os projetos culturais puderam receber até 4% de destinação de pessoas jurídicas e 6% de pessoas físicas. Outra alteração determinante aí para que a Lei Rouanet começasse, então, a surtir efeitos maiores foi a possibilidade de inclusão nos projetos de rubricas para elaboração de projetos, para divulgação dos projetos e para captação de recursos, possibilitando assim uma profissionalização tanto no processo de apresentação dos projetos, como também de busca de recursos para viabilizá-los, e um fator essencial também foi a questão de divulgação, que possibilitou, então, que o projeto, a ter um alcance, uma visibilidade maior, também carregasse junto um maior alcance, uma maior visibilidade para as marcas que os patrocinavam. Agora nós vamos ver o caminho dos projetos até a aprovação e execução. O projeto começa no SALIC a partir da inscrição da proposta no SALIC. O SALIC é a plataforma do governo federal onde os projetos culturais são inscritos e propostos para avaliação. Quem é que pode ser proponente de projeto cultural? Podem ser proponentes de projetos culturais pessoas físicas que já atuam na área da cultura ou pessoas jurídicas, empresas, desde que tenham quinais específicos na área de cultura, sejam de fato empresas culturais. Uma das últimas alterações realizadas na Lei de Incentivo à Cultura foi possibilitar que tanto empresas como produtores culturais, artistas e iniciantes também pudessem inscrever seus projetos. Nesse caso, porém, o primeiro projeto inscrito tem um limite no valor que pode ser apresentado. Os projetos ficam, então, submetidos, mas com a restrição de que não ultrapassem o orçamento de R$200 mil. Uma vez, então, o proponente inscrito no SALIC e tendo elaborado o projeto de acordo com o roteiro previsto pelo sistema, o projeto, então, a proposta, então, passa por uma análise não mais da Secretaria do Ministério da Cidadania, e sim do Ministério do Turismo, ao qual a Secretaria Especial da Cultura está vinculada. É realizada, então, uma primeira análise, chamada de análise de admissibilidade dessa proposta. Nessa análise, técnicos do próprio Ministério, da própria Secretaria Especial de Cultura, fazem uma análise da parte documental, então dos documentos encaminhados, e se o projeto foi preenchido da forma correta. Tendo essa aprovação inicial, a proposta é transformada, então, em projeto cultural, e a partir daí já tem um aval do Ministério para o início da captação de recursos. Apenas após o projeto ter 10% do valor captado, é que ele vai para uma análise de parecerista e análise de mérito da proposta. Tá? Esse caminho também é um caminho recente.
Antes, o que acontecia é que o projeto já passava por pareceristas, já passava pela CNIC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, nessa primeira etapa. Mas a realidade dos projetos culturais mostravam uma situação onde a maioria dos projetos apresentados não conseguiam a captação de recursos e simplesmente eram arquivados ou extintos. Com isso, havia um trabalho muito grande, uma mobilização muito grande de pessoas para um projeto que, na realidade, nunca sairia do papel. Portanto, o Ministério optou, então, por fazer essa alteração. Então, só aqueles projetos que conseguem uma captação inicial que passam, então, pela análise de mérito. Aqueles projetos que têm uma aprovação na fase de admissibilidade e não conseguiram captação, eles, pelo menos 10% do valor da captação, eles acabam nunca nem sendo avaliados. Então, como eu falei para vocês, com 10% de captação, ele passa pela CNIC, recebe os pareceres, só então ele é homologado. O que significa isso? O que significa que só a partir de então ele tem a autorização mesmo do Ministério, da Secretaria Especial de Cultura, para ser executado. Porém, o projeto só tem acesso à movimentação financeira das contas após 20% de captação. Então, todo o recurso recebido pelos projetos é recebido numa conta chamada bloqueada. Quando se passa de 10%, de 20% do valor captado nessa conta, que o recurso é transferido para a conta de movimentação, que é a conta, então, que o proponente tem acesso e consegue fazer a movimentação financeira. Aí, então, ele começa a execução da sua proposta dentro exatamente daquilo que ele propôs no roteiro, então, do SALIC. A partir daí, então, da execução do projeto, ele vai fazer a prestação de contas, onde tudo aquilo que ele se propôs a fazer, ele vai ter que comprovar aqui. Sobre os incentivos fiscais. Toda pessoa física que paga imposto de renda pode fazer destinação de até 6% do imposto de renda devido para projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura, pela Lei de Incentivo ao Esporte ou através do Fundo da Infância e Adolescência. Um detalhe, esse percentual não é acumulativo. Portanto, se ela já destinou 3% do imposto de renda devido para o FIA, por exemplo, ela só tem mais 3% para destinação para esporte e cultura. Se ela já fez 6% de destinação para cultura, ela não pode fazer outra destinação paralela para esporte e fundo da infância. Um detalhe importante, a pessoa só consegue fazer, o contribuinte só consegue fazer uso do benefício fiscal se fizer sua declaração de renda pelo modelo completo. Aquelas pessoas que fazem pelo modelo simplificado não conseguem reduzir o valor destinado. Então, vale a pena alertá-los sobre essa questão antes de receber o patrocínio. E as pessoas jurídicas? Toda pessoa jurídica pode destinar para projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura? Não. Só podem fazer destinação aquelas empresas tributadas pelo lucro real. São as mesmas empresas também que podem fazer a destinação para a Lei de Incentivo ao Esporte. Nesse caso, no entanto, a verba não concorre. As empresas podem destinar 4% para a cultura e mais 2% para esporte. Um dado importante, só os projetos aprovados pelo artigo 18 da Lei de Incentivo à Cultura conseguem a redução de 100% do imposto de renda devido patrocinado. Há projetos que são aprovados pelo artigo 26 da Lei de Incentivo à Cultura, que normalmente são aqueles projetos ligados à música popular brasileira. O percentual de dedução fiscal para esses projetos é menor. Isso faz com que muitos editais abertos e muitas empresas que recebem projetos para avaliação coloquem como um dos requisitos que só recebem projetos aprovados pelo artigo 18. Normalmente, os projetos ligados
a música popular brasileira consegue maior inserção e maior apoio através das leis estaduais e municipais, que normalmente não fazem essa distinção. Principais críticas às leis de incentivo. Então, aqui eu selecionei 3 pontos principais de críticas que pesam sobre a lei de incentivo. Então, a primeira delas é o seguinte, que o Estado transfere para a iniciativa privada a decisão de quais projetos serão financiados. Por quê? A gente está falando de destinação de recurso público, certo? Se as empresas utilizam benefício fiscal para patrocinar projetos, elas estão patrocinando com recursos que não ficariam no caixa da empresa, mas recursos que são provenientes de impostos que entrariam no caixa do governo. A partir do momento em que o governo recebe, seleciona projetos, ele aprova projetos, mas não diz qual dos projetos aprovados vão receber o recurso, ele transfere para a iniciativa privada esse poder de decisão. Então, são as empresas que vão, patrocinadoras, ou pessoas físicas que podem patrocinar, que vão decidir, na prática, quais projetos serão financiados. Então, os projetos que efetivamente ganharão o mercado serão definidos pela iniciativa privada. Uma outra crítica: os projetos precisam se adequar a uma visão mais mercantilista da cultura. Então, essa crítica também é muito forte no sentido de que a cultura que vai ser viabilizada através de projetos, esse conceito de cultura, parte mais daquela cultura que é vendável. Por quê? Porque as empresas vão escolher patrocinar projetos que lhe dão grande visibilidade, né? A empresa tem como contrapartida nos projetos a visibilidade da sua marca, principalmente nos planos de comunicação. Então, os projetos que têm maior visibilidade são aqueles que conseguem, na maioria das vezes, receber patrocínio. E outra crítica é a concentração de projetos patrocinados no Sudeste. Por quê? Porque a maioria das empresas patrocinadoras de projetos culturais tem sua sede no Sudeste, né? Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, e aí os aportes acabam sendo feitos lá. Sem contar que lá, como estão as principais metrópoles do Brasil, lá acontecem os projetos que têm maior visibilidade, inclusive nacional. Então, há uma concentração muito grande, assim, expressiva, nos valores destinados dentro de projetos aprovados pela região Sudeste. Isso causa um desequilíbrio muito grande e muito criticado dentro da lei de incentivo. Agora, também, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre alguns pontos positivos que a lei de incentivo tem. O primeiro é o seguinte: ao você ter a possibilidade de inscrever o seu projeto no SALIC, a essência, a concepção e os objetivos do projeto partem do artista. Por quê? Porque quando o governo usa outra forma de financiamento, por exemplo, editais pelo Fundo Nacional de Cultura, outros editais abertos, o governo delimita o que será, que projetos serão investidos. Por exemplo, então serão investidos projetos na área de arte popular brasileira, e aí eles acabam segmentando muitos projetos. Se eu não me enquadro em nenhuma dessas áreas abertas dentro dos editais, eu não consigo propor meus projetos, eu não tenho essa autonomia de dizer o que eu quero fazer. E, apesar das críticas, a Lei Federal de Incentivo à Cultura me possibilita, quando eu vou inscrever meu projeto, eu delimitar exatamente o que eu quero fazer do projeto. Então, eu tenho uma autonomia muito maior
para propor o que eu quero realizar sem ter que me enquadrar em editais específicos que acabam também me limitando muito. Outro ponto interessante da Lei de Incentivo à Cultura é que muitas empresas, além de patrocinar, ampliam a divulgação e visibilidade do projeto. Há empresas que efetivamente se envolvem com o projeto e acabam defendendo uma causa do projeto. Esse envolvimento da iniciativa privada acaba, de certo modo, ampliando também a visibilidade e a inserção do projeto na comunidade. As empresas ajudam, de certo modo, a divulgar também o projeto. Muito claro, porque as suas marcas estão aliadas ao projeto. Ao divulgar o projeto, elas se autodivulgam. Mas, de qualquer modo, é muito positiva essa questão de inserção, de ampliação, de mobilização do seu próprio quadro de funcionários, dos stakeholders envolvidos na sua área de atuação com a ação cultural que está sendo patrocinada. E, dentro disso, também os patrocinadores contribuem na busca de público para o projeto. À medida que eles ajudam a divulgar, eles ajudam a trazer outros públicos que passam, então, a consumir aquele produto ou aquela ação cultural que foi, então, proposta pelo projeto. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, ela serve, embora a gente tenha outras leis criadas pelos estados e pelos municípios, ela ainda serve de base para as leis que vão sendo criadas. Tá? O Paraná, por exemplo, tem o Profice, né, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura. O Profice ele tem suas características próprias, mas a essência dele se baseia ainda muito nas prerrogativas da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Tá? O Profice teve seu primeiro edital aberto em 2014, está agora na sua terceira edição. Esse processo ainda é um processo muito moroso dentro da mais Secretaria de Cultura. A gente tem uma Superintendência de Cultura agora, mas é um modelo que tem se efetivado e a partir, inclusive, de várias reuniões realizadas no ano passado em todo o estado, tem se buscado aí um aperfeiçoamento que a gente vai ver agora como se consolidou. E quais os impostos que são utilizados, então, para o incentivo fiscal? Como nós vimos, a União, que através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, tem como base o imposto de renda. Então, assim, o que vai mudar na Lei de Incentivo à Cultura como benefício fiscal a que categoria de governo, a que instância governamental ela está vinculada. Então, os projetos propostos através da Lei Federal de Incentivo à Cultura têm como princípio de incentivo fiscal, de dedução fiscal, o imposto de renda, como a gente já viu. Os estados geralmente propõem, então, incentivos fiscais através do ICMS. E muitos municípios que já têm lei de incentivo implantadas utilizam como imposto para dedução o IPTU. Transformar iniciativas culturais em projetos é uma atitude adequada? Eu diria a vocês que é uma atitude não só adequada, como também necessária. Adequada porque transformar ideia de ações culturais em projetos permite pensar a prática artística de um modo muito mais organizado e estruturado. Leva a uma reflexão positiva no sentido de se pensar todas as interfaces da ação cultural que se pretende executar. Delimitar com clareza o objeto do projeto, sua relevância, o público-alvo, formas de alcance, etapas de trabalho e orçamento, entre outras variáveis, possibilita que a produção artístico-cultural seja inserida num ambiente muito mais organizado de forma planejada, repercutindo diretamente no seu impacto. E é necessária
porque esse é o modelo de incentivo à cultura vigente no país. Portanto, ou você se adequa a ele, ou terá muitas dificuldades em conseguir financiamento cultural. Então, a ideia de trabalhar nesse sentido, nesse módulo inicial, foi trazer para vocês um breve panorama, então, de como se estruturam, de como se organizam, então, as leis federais. Eu vou deixar para vocês, como sugestão de leitura desse módulo, informações sobre as leis de incentivo. E no segundo módulo, a gente vai entrar efetivamente na questão da elaboração de projetos culturais.